Bom dia, pessoal. Eu sou o Lucas, eu venho lá de Brasília. Eu estou liderando o capítulo do OASP em Brasília. Então, eu vou falar um pouquinho na apresentação também o que é o OASP, para todo mundo ficar sabendo. A ideia aqui é apresentar um documento que o OASP Brasil escreveu, que chama Segurança na Web, uma janela de oportunidades. Tá? Bom, então, a minha apresentação vai ser falar um pouquinho do OASP rapidamente, tá? Falar o que é esse manifesto, esse documento que a gente escreveu, o porquê disso, e falar um pouquinho do conteúdo do manifesto, né, que são sugestões para diversos níveis e tipos de órgãos de governo para conseguir melhorar a segurança na web. Então, o que é o OASP? O OASP é uma comunidade que acabou sendo formalizada numa associação. Então, uma comunidade aberta, como tantas outras na internet, e a gente foca especificamente no problema de segurança de aplicações. O OASP nasceu, está fazendo 10 anos agora, em 2011. Inclusive, vai ter uma comemoração esse ano dos 10 anos do OASP. Nasceu nos Estados Unidos e hoje tem presença em todos os continentes. Tá? A gente está com os capítulos, que são as representações locais, em todos os continentes, inclusive no Brasil. Tá? A gente tem hoje 8 capítulos e, infelizmente, ainda não temos um capítulo aqui no Rio de Janeiro. É uma falha que talvez a gente possa aproveitar aí o evento e começar a sanar. Então, a gente tem capítulos em São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Paraíba, Goiânia, e talvez eu tenha esquecido algum aí. Mas, qual é a ideia do OASP? Basicamente, é a questão de ser uma comunidade aberta. Tá? Então, todo mundo pode participar, a participação é livre, não se cobra nada para participar, exceto alguns eventos em que aí já se tem um custo que a gente precisa cobrir o custo de organizar o evento. Mas, normalmente, nos projetos, nas reuniões, nos encontros dos capítulos, a participação é livre e gratuita. Tá? Focado principalmente na questão de segurança de aplicações, tem um foco bastante grande hoje em questões de aplicações web, mas acho que é o foco do desenvolvimento hoje em dia está muito focado na web. O OASP nasceu segurança web e evoluiu para segurança de aplicações como um todo, ou seja, hoje a gente trata aspectos que não são especificamente de web. E é uma comunidade, uma associação 100% baseada no voluntariado. Todo mundo é voluntário. Existem, no mundo, no OASP, 3 funcionários pagos para tocar a infraestrutura. O resto, tudo é feito à base de voluntariado. O que o OASP faz? A gente faz ferramentas, documentação e as apresentações, palestras, eventos, né? Mas o foco grande do OASP é produzir material de qualidade sobre segurança de aplicações. O documento mais famoso que o OASP produz, que é o OASP Top 10, são a lista dos 10 principais riscos para a segurança na web, que hoje tem se tornado uma referência na área. Tem várias documentações de guias de como fazer desenvolvimento, testes e etc. Sistemas, quer dizer, o OASP produz desde bibliotecas que podem ser usadas no desenvolvimento de aplicações, até ferramentas para testes, tem uma grande quantidade de ferramentas, tá? E também essas apresentações, né? E todos os materiais, tanto documentos quanto ferramentas são sempre disponibilizados como o software livre ou o Creative Commons, né? Então, estão disponíveis livremente para quem quiser usar.
tá? E também para quem quiser contribuir. E um foco importante também, que são as conferências que a gente faz, são conferências realizadas ao redor do mundo, né, para tratar do tema, que são as conferências AppSec. A gente vai ter, já é o terceiro ano, a gente vai fazer no Brasil a conferência AppSec. Bom, o que é o tal manifesto, né, o tema aqui dessa apresentação? Bom, com base em conversas que a gente teve, né, e ideias, livros, artigos de vários especialistas, né, e aí a gente pode colocar aí gente do porte de Bruce Schneier, David Rice, então são digamos os expoentes, né, como pensadores na área de segurança. A gente percebeu que existem uma série de ações que são faladas repetidamente e que poderiam ser formalizadas. As ideias poderiam ser mais bem formalizadas em um documento que servisse de guia para o que a gente pode fazer para melhorar a situação da segurança que a gente tem hoje. Tá? Então, o diagnóstico é simples. A gente tem uma dependência crescente da internet, de sistemas online, de sistemas web, e cada vez mais problemas de segurança. A gente viu aí no início do ano os problemas de anônimos, low-sec, isso continua acontecendo, e a gente precisa organizar as ações para melhorar esse panorama. Tá? Então, a gente fez esse documento com uma série de sugestões de ações, basicamente voltadas para o que o governo poderia fazer. Obviamente, o governo não vai fazer nada se a gente não ficar pressionando, se a gente, enquanto cidadão, enquanto especialista numa determinada área, não ficar falando e reforçando que isso é importante. Né? Se o governo não achar que não tem ninguém preocupado com isso, não vai sair nada. Um outro ponto importante é que a gente tem no Estado, no governo, um poder de compra muito grande que pode ser alavancado para melhorar a situação. Então, a gente gostaria de colocar isso para trabalhar favoravelmente nessa questão de segurança na internet. A questão de proteção aos consumidores, que é um aspecto que, às vezes, me parece um pouco relegado. A gente vê discussões aí a nível de governo, de segurança, a gente vê o tempo inteiro falando de criminalizar, de lei de crimes e etc., mas a gente não percebe uma preocupação em proteger o usuário que está lá na ponta, em proteger o consumidor, aquele cara que está acessando um sistema, que está fazendo compra na internet ou simplesmente acessando uma rede social. E também, um ponto muito importante é que a gente acha que várias das ações que são propostas, elas podem fomentar a inovação e fomentar a criação de negócios. Tá? Isso é um ponto muito importante para que pro país como um todo. E, aqui, por último, tem a URL de onde está disponível a documentação, o texto completo do manifesto. Tá? Então, entrando nos pontos específicos da proposta, né, que é o que pode ser feito para melhorar a situação que a gente tem hoje. Tá? Então, o primeiro grupo que a gente coloca, quer dizer, é a questão da legislação. Que tipo de lei a gente poderia ter para melhorar a situação da segurança na web? Tá? E o primeiro ponto, né, que a gente acha importante é trocar um pouquinho o foco da discussão em torno de legislação para tirar um pouquinho o foco da questão de crimes, né, de criminalizar o que não pode, como punir, etc., né, e focar um pouquinho nas questões de pesquisa, de incentivo ao desenvolvimento, porque não adianta. Hoje a gente tem uma situação em que, por mais que a gente trabalhe, a gente efetivamente não tem certeza de como proteger as nossas aplicações web, ou qualquer aplicação que esteja na internet. Então, não adianta simplesmente ficar falando em punir. É crime, nós temos criminosos, tem que ter punição. Obviamente, isso é um aspecto
que é importante e que faz parte da discussão no Congresso. Mas a gente precisa também incentivar as pesquisas, incentivar a busca de soluções para que a gente tenha, então, a parte saiba como proteger a nossa infraestrutura. Tá? Então, um ponto importante aqui, né, não é deixar de punir os criminosos, mas não criminalizar práticas que podem ser benéficas à sociedade. Tá? Então, a gente tem um exemplo simples. Na proposta atual da lei de crimes eletrônicos, a definição que é usada para software malicioso poderia englobar todo o software usado para fazer pen test, fazer o teste de invasão em redes. Tá? E se você criminaliza, sei lá, a posse ou distribuição de ferramentas desse tipo, como é que um profissional que foi contratado para fazer um teste desse tipo vai fazer? Quer dizer, você mata uma atividade que é importante e você passa a criminalizar uma das áreas que a gente acha importantes em termos de segurança da informação. Então, a gente acha que a importância de uma lei de crimes digitais é o foco na intenção, ou seja, aquilo foi feito de forma contratada, autorizada e com a intenção de produzir um relatório no final, né, porque eu sou uma empresa idônea e eu fui contratado e estou fazendo. Quer dizer, quando eu faço um teste de invasão, eu estou fazendo exatamente o que um suposto criminoso estaria fazendo. Essa é a ideia. Mas eu fui contratado para isso então essa questão do foco na intenção. Qual é a intenção, né, na hora que a pessoa está desenvolvendo aquela atividade? Bom, um segundo ponto que a gente acha importante é a questão da publicação. Tá? Então, assim, quando a gente tem é feita uma avaliação de uma aplicação web, ou de uma aplicação qualquer, principalmente no âmbito do governo, que isso seja publicado. Ou seja, eu fiz uma avaliação de segurança de um sistema. O governo encomendou a avaliação de segurança de um sistema. Então, é importante que isso seja publicado para que as pessoas possam aprender com isso. Quanto mais informação a gente tiver, principalmente sobre aplicações reais, né, mais a gente vai ter de material de estudo aí para conseguir melhorar a situação. Tá? Então, e também porque é importante que os especialistas, os administradores de sistemas, especialistas em segurança, tenham acesso às informações sobre as vulnerabilidades que existem. Né? Isso vai ajudar com que outras organizações, outras empresas possam tomar as atitudes necessárias para sanar essas vulnerabilidades. Tá? Como essa questão de divulgação de falhas e vulnerabilidades ela é complexa, complicada, tem aspectos legais e éticos bastante intrincados, uma ideia que a gente vê surgir em algumas conversas é essa ideia de criar uma agência governamental, criar um órgão que possa fazer esse intercâmbio. Tá? É um pouco na linha do que o CERT começou a fazer nos Estados Unidos e depois meio que deixou um pouco de lado, que é receber esses avisos, verificar, coordenar com os fabricantes para que a divulgação seja feita só depois que a falha já tem uma correção e coordenar esse tipo de atividade, que é uma atividade que se pode ter um lado benéfico da divulgação da informação, ela pode ter um lado ruim, porque se eu divulgo uma falha sem ter uma solução, sem ter uma forma de sanar essa falha, isso pode ser usado, né, para um ataque, e aí eu vou estar tendo um efeito contrário ao que eu quero. Eu tenho uma diminuição de segurança e não um aumento. E um ponto assim que já devia estar em todo o contrato, né, governamental, que a gente tenha os aspectos de segurança de aplicações explicitamente sendo definidos o que é importante, que é necessário e o que tem que ser feito em termos de segurança de aplicações. Para todo software, por exemplo, que o governo for comprar, tenha lá os seus requisitos de segurança bem definidos e que haja, então, isso explicitamente no contrato, né, para toda compra. Bom, continuando na questão dos legisladores, um outro aspecto que a gente acha muito importante é a questão da responsabilidade.
Tá? Então, as organizações, as empresas, os órgãos governamentais, ONGs, ou que seja, quem colocar um sistema, ou faz um sistema, ou coloca um sistema na web, tem que ser responsável pela segurança desse sistema. Importante que todo software, né, use os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que responsabiliza o fornecedor. Ou seja, se eu comprar qualquer produto em qualquer loja, o fornecedor, tanto o fabricante quanto o vendedor, ali, a lojinha que me vendeu, tem responsabilidade quanto à segurança desse produto. Tá? No caso do software, a questão de segurança simplesmente parece que não existe. Ou seja, a gente tem uma lei, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que fala que tem que ser assim, e funciona para qualquer produto. Se eu comprar um carro, por exemplo, e tiver um problema de segurança, tanto a loja quanto o fabricante podem ser responsabilizados. Tá? E eu, enquanto consumidor, eu posso, se for o caso de um litígio, entrar na justiça tanto quanto a loja, quanto contra o fabricante. E eles depois que se virem para definir de quem foi a culpa. Eu, enquanto consumidor, não tenho que me preocupar com isso. No caso de software, primeiro que eu não posso entrar. O software, se eu tiver um problema de segurança no meu software, o problema passa a ser meu enquanto consumidor. Isso é uma distorção, e a gente acha que é necessário que quem produz, quem disponibiliza, tenha que se responsabilizar aí nesse caso. O outro ponto é que o governo tem que ter acesso às atualizações de segurança. Ou seja, a gente tem hoje sistema sendo usado pelo governo sem que se tenha aí os famosos patches de segurança sendo aplicados. Tá? Então, é importante que isso esteja disponível para que esses sistemas governamentais aí que a gente tem, enquanto cidadãos, a gente cada vez mais tem que usar sistemas governamentais, acessar sites na internet, etc. É importante que tenha a disponibilidade dos patches aí para que sejam aplicados. Né? Em caso de término da vida útil de um sistema, isso é muito comum em repartições públicas, você está usando um software de, sei lá, 10, às vezes 15 anos, e que ainda faz o trabalho a contento, ainda consigo usar aquele software, ainda é possível. Né? Mas só que o fabricante não quer mais saber daquele software, ele já descontinuou, e aí, nesse caso, eu não tenho mais suporte, eu não tenho mais patch para esse software. Tá? Então, a questão toda que a gente propõe tudo bem, você não quer descontinuar um produto, quer acabar a vida útil, mas então você vai pegar para o governo e dar condições para que o governo possa produzir os seus próprios patches. Então, se eu tenho um sistema que é importante, que está sendo usado, que ainda é adequado em determinado órgão de governo, que ele possa, então, produzir os seus patches. Tá? E bom, finalizando a questão dos legisladores, um ponto que eu já toquei um pouco, que é a questão do Código de Defesa do Consumidor e as licenças de software. Tá? Então, hoje, se a gente olhar, todas as licenças de software eximem os fabricantes de qualquer responsabilidade. Não só na questão de segurança, como de qualquer coisa. Se você pegar uma licença de software e ler, você vê que o cara que está te vendendo o software, ele não garante nada. Ele fala, se der qualquer problema, a responsabilidade é de quem está comprando. E, bom, a gente acha que isso não devia ser assim. Eu acho que a gente devia ter aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como eu já citei, e uma questão uma ressalva que a gente faz, assim, para a gente poder evitar grandes distorções no mercado, de repente, a responsabilidade do fabricante se limitar ao valor pago. Ou seja, se eu comprei um software de R$10, a responsabilidade que o fabricante tem comigo é R$10. Então, isso faz com que você tenha uma possibilidade de balancear essas coisas e não distorcer totalmente o mercado de software no Brasil. Bom, eu falei um bocado no Código de Defesa do Consumidor e a gente vai falar mais um pouco. Né? Então, a gente acha que os órgãos de defesa do consumidor no Brasil não estão atuando no âmbito da segurança de software igual poderiam. Então, a gente acredita que o Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta que já está aí
e que já poderia ser aplicado em diversas situações e melhorar a questão de segurança. Então, o primeiro que é restringir o uso de licenças que sejam contrárias ao Código de Defesa do Consumidor, né, igual eu já falei. Talvez não seja necessário que se faça uma lei para isso. A gente já tem uma lei, um código. O segundo ponto é a divulgação de informações de forma inteligível. Isso também é um requisito do Código de Defesa do Consumidor, ali no artigo 31, em que as informações têm que estar inteligíveis para o consumidor, né? E hoje a gente não tem informação, e quando tem, o consumidor simplesmente não vai conseguir entender quando a gente fala de segurança de um determinado software. Então, o que é importante é que os órgãos de defesa do consumidor trabalhem no sentido de fazer algo que possa dar uma ideia para o consumidor do nível de segurança que ele está comprando junto com um determinado software. Tá? O quanto que aquele software foi verificado, que tipo de controles foram usados, que tipo de técnicas, qual é o ciclo de vida de segurança que foi usado, ou alguma coisa nesse tipo. O ideal seria chegar em alguma coisa, igual a gente tem na geladeira, agora carro, até avião, agora está tendo aquele adesivinho do ABC que a gente vê, normalmente no supermercado, na geladeira, na porta, tem lá sobre o consumo de energia, né? Classe A, classe B. Outro dia eu entrei num avião e tinha um daquele para o tamanho da poltrona do avião, né? Para você saber se a poltrona é mais larga, mais afastada. Então, assim, seria possível, talvez, chegar em alguma coisa de início bastante simplificada para tentar mostrar para o consumidor qual foi o esforço que foi feito para tornar aquele software seguro. Acho que esse é o ponto importante. E, certamente, a gente precisa de muita pesquisa nessa área, vai envolver outras coisas, porque a gente hoje não tem metodologias muito boas para fazer isso, fazer esse tipo de avaliação. O terceiro ponto ali, a questão de privacidade, ou seja, a gente tem sistemas hoje, e aí pega aí redes sociais ou qualquer outro sistema. A rede social, para a questão de privacidade, é um exemplo clássico, né? Está lidando com informações privadas, informações daquele usuário, daquele consumidor, e às vezes sem muita proteção, né? E eu acho que é uma questão de defesa do consumidor, a proteção à privacidade, e exigir que essas empresas, essas organizações, tratem essas informações de forma adequada. E aqui não é só empresa, a gente tem o caso clássico do CDzinho, que vários camelôs, talvez aqui no centro do Rio consiga, no centro de São Paulo certamente consegue, o CDzinho com declaração de imposto de renda de anos passados. Então, assim, são informações que afetam a privacidade do consumidor ou do cidadão e que estão aí vazando, estão disponíveis indevidamente, né? E isso precisa... É uma questão de defesa do consumidor até, que isso, ou defesa do cidadão, né, no caso, quando a gente fala de órgãos de governo. Então, basicamente, as responsabilidades básicas aqui é proteger o dado e avisar se teve um vazamento. Então, se a gente pegar a legislação europeia, por exemplo, isso é o básico que consta da legislação europeia de proteção à privacidade. A gente deveria ter isso aqui também. Um outro ponto, isso também é uma ideia que vem da legislação europeia, é que seja explícito, na hora que você põe uma determinada informação em qualquer sistema, o que vai ser feito com aquela informação. Tá? Então, se você vai numa loja pedir um crediário, o cara te pede, sei lá, qual é o time de futebol que você torce, o cara tem que te explicar e falar, olha, eu vou usar essa informação para isso, isso, isso. Ou, às vezes você vai numa loja, o cara quer saber sua data de aniversário, é uma coisa comum, para depois o cara ficar mandando e-mail, mandando cartinha no dia do seu aniversário. Então, isso é um direito do consumidor saber. Eu estou dando essa informação, mas eu quero saber para que ela vai ser usada. E mais, se houver alguma alteração no uso que a organização vai fazer daquela informação, que o consumidor seja consultado
Ou seja, você pegou minha data de aniversário para poder me mandar um e-mail no meu aniversário, tudo bem. Aí depois ele resolve que vai fazer algum tipo de busca, ou de profiling, ou sei lá, algum outro tipo de tratamento em cima dessa informação. Então eu quero ser avisado. Eu acho que é um direito meu ser avisado que aquela informação agora vai ser usada para outra coisa. E, bom, por último ali, a questão de campanha de conscientização. Hoje a gente tem um problema sério dos usuários que não têm muita noção a respeito de segurança. Está mudando aos poucos, a gente começa a ver reportagem na televisão falando a respeito, mas eu acho que uma campanha estruturada, né, com esse enfoque de consumo, né, de defesa do consumidor, é importante e seria extremamente benéfica, inclusive para todo mundo, porque a partir do momento que as pessoas começam a tomar mais cuidado com a questão de segurança na internet, né, isso beneficia todo mundo. Se eu tenho o meu computador em casa, que não está com os patches aplicados, não tem vulnerabilidades, isso vai beneficiar não só a mim, isso beneficia todo mundo a partir do momento que essa máquina não vira um bot aí e começa sem eu saber, ficar atacando outros sites. Então, a partir do momento que cada um aumenta o seu nível de segurança, melhora o nível de segurança para toda a internet. Bom, a gente tem também uma questão do que a gente chama de órgãos de controle. São aqueles órgãos que têm, normalmente, poder de auditoria. Então, a gente pega aí órgãos como o TCU, o Banco Central, no caso dos bancos, as agências como a Anatel, o ANEEL, todos esses são órgãos de controle que têm influências, às vezes, setoriais. E esses caras também podem, muitas vezes, influir nessa questão de segurança da informação ou segurança de aplicações, né? Então, o primeiro ponto, quer dizer, é definir claramente. Se eu sou sei lá, eu estou lá no Banco Central e eu tenho influência sobre os bancos. Se eu definir claramente que o banco deve ter determinados cuidados com segurança de aplicações, né, eu vou estar, pelo menos nesse setor, e principalmente setores mais críticos, melhorando já a situação, mesmo que parcial. Tá? Então, isso é um ponto importante. Depois, não só definir responsabilidades, verificar e auditar se isso está sendo cumprido, né? E são coisas que já são feitas hoje por esses órgãos, faz parte do dia a dia, né, de uma Anatel, de um Banco Central, essa parte de definir normas e verificar se as normas estão sendo cumpridas. Então, basicamente, o que a gente quer é que eles passem a pensar na questão de segurança de aplicações também. É uma questão que acho que cada vez mais vai afetar todo mundo. Inserir os aspectos de segurança nos regulamentos, né, também entra junto nesses outros dois aspectos, né, a questão de facilitar a criação de um mercado de seguros. Tá? A partir do momento que a gente define responsabilidades, você passa a ter possibilidade de uma pessoa ser processada porque não cumpriu sua responsabilidade, né? Você passa a ter a possibilidade de multas e coisas desse tipo. Então, um mercado de seguros aqui facilitaria, porque permite você fazer, sei lá, um seguro de que se você teve algum problema de segurança de aplicações, o seguro vai cobrir. E, por outro lado, um aspecto interessante é que, quando você faz um seguro, o seguro tem um incentivo, em geral, um incentivo monetário, para que você tome ações de proteção. Então, quando você faz um seguro de carro, se você tem um imobilizador, se você tem um alarme, normalmente a seguradora te dá um desconto, né, porque é um incentivo para que você tome cuidado com aquele bem ou com aquele item que está sendo segurado. No caso de segurança, a gente imagina que seria a mesma coisa. Se eu tenho boas práticas, adoto boas práticas de segurança, certamente a seguradora vai me cobrar menos do que se eu não adotasse nenhuma prática. Então, isso também cria um incentivo, no caso, inclusive, um incentivo monetário, para que as organizações passem a adotar essas boas práticas. Tá? E um ponto que agora também é uma bandeira que o ASP já tinha
e que agora a Electronic Frontier Foundation também está adotando, que é o uso de SSL. Se a gente já tem um mecanismo, a gente tem um protocolo criptografado para usar na web, e que devia ser usado. Assim, a gente tem, está disponível, todo mundo devia usar, e só o fato de mais organizações começarem a adotar isso já vai aumentar o nível de segurança. E isso é algo que o usuário praticamente não percebe, né? Hoje, na hora que você entra numa conexão criptografada, tem o cadeadinho, muda de cor, ou barra de endereço, ninguém praticamente repara nisso. Mas se a gente começar cada vez mais a ter conexões criptografadas na web, a gente vai ter certamente um aumento de segurança aí para todo mundo. Bom, a gente falou bem no comecinho da questão de ensino e pesquisa, ou seja, a gente precisa ter desenvolvimento de tecnologia, a parte de segurança precisa de muita coisa ser inventada ainda, essa parte de segurança de aplicações ainda mais. Então, o que a gente propõe, né, que seja feito? O primeiro é ensinar, ou seja, ensinar as questões de segurança para todo mundo. Hoje a gente vê o pessoal formando em curso superior na área de computação, sistemas de informação, sem ter noção de segurança, né? Isso precisa mudar. E o que a gente acha é que não só na universidade, você pode começar a ensinar boas práticas de segurança para as crianças na escola. No segundo grau, o pessoal, você pega a moçadinha de segundo grau, está todo mundo plugado em redes sociais, Orkut, Facebook, sem a menor noção do que isso significa, do que pode estar acontecendo. E aí as consequências a gente vai vendo nas notícias aparecendo. Então, incluir essas noções no ensino e obviamente, à medida que você vai subindo nos níveis de ensino, você vai colocando aspectos mais complexos de segurança. Se o cara está formando numa área ligada à informática, ele tem que ter uma boa noção do que é segurança e o que é segurança como um todo, e segurança de aplicações, principalmente. Né? Se a gente está formando gente que vai sair por aí desenvolvendo software, é bom que o cara tenha uma noção básica, pelo menos, do que é segurança de software. A questão de cursos avançados, quer dizer, aí a gente ter pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, para formar gente de ponta, e aí, assim, na hora que a gente começa a formar pessoal de ponta, é que a gente começa a pensar na possibilidade de inovação, criar tecnologias. Então, a gente precisa incentivar isso. Hoje a gente tem, na área acadêmica brasileira, na área de segurança, é um foco muito grande, muitas vezes, em criptografia e uma falha em outras áreas. Então, a gente precisa sanar esse problema e ter mais formação de mão de obra, né, e de pesquisadores em todas as áreas aí de segurança. Fomentar e financiar pesquisas, quer dizer, isso vem junto. Se a gente não tiver uma forma de fomento aí, de financiamento, não tiver dinheiro, não vai ter pesquisa na área e a gente não vai ter inovação. Essa é uma área que é nova, que está nascendo, e que, se a gente começar a colocar dinheiro, começar a financiar e criar coisas, a gente tem... daí que vem o título, né, a janela de oportunidades, é porque ninguém tem isso hoje no mundo. Então, se a gente financia, se a gente coloca dinheiro nisso, Brasil, né, então a gente passa a ter uma possibilidade de vantagem aí, competitiva no mundo. A gente poderia ter produtos e tecnologias inovadores. Bom, sempre que a gente está falando de segurança, a gente tem que falar a questão de ética e de responsabilidade. Então, na hora que está formando pesquisadores, mesmo no segundo grau, falando para o pessoal, né, a moçadinha do segundo grau, sobre segurança em redes sociais, a gente está falando a questão de ética, a questão de agir com responsabilidade, sempre tem que estar envolvido em todos os aspectos. Né? Bom, para a gente começar a finalizar, existem algumas ações que todos os órgãos públicos podem tomar para melhorar essa questão de segurança na web. Tá? E isso independe de legislação, é mais uma questão de vontade dos gestores do que qualquer outra coisa. Né? Então, primeiro, é que muitos órgãos públicos usam software de código aberto.
tá? E normalmente desenvolvido por comunidades, e muitas vezes esse software não tem acesso a grandes fontes de financiamento, às vezes os desenvolvedores não têm muito dinheiro. E às vezes é difícil para esses desenvolvedores conseguirem, por exemplo, contratar avaliações de segurança do software, fazer uma revisão de código com base em segurança. Bom, é importante, assim, os órgãos públicos precisam ter noção de qual é o nível de segurança que tem no software que eles estão adotando. Então, dá para a gente matar duas coisas. O primeiro é prestar um serviço para a comunidade, né, e o segundo é eu me garantir, eu ter uma boa avaliação do nível de segurança dos sistemas da minha organização, que eu vou contratar uma avaliação de segurança para aquele software que eu vou usar, e depois disso eu posso divulgar essa avaliação e tornar isso disponível para toda a comunidade. Então, ao mesmo tempo que o órgão de governo está se precavendo e tendo noção dos riscos, né, que ele está envolvido, ele também está prestando um serviço para a comunidade. Promover o uso de tecnologias e metodologias, colocar isso em contrato, fazer internamente com que os desenvolvedores internos usem metodologias seguras, né? Então, ou seja, fazer um pouquinho na linha do que há um tempo atrás o Bill Gates fez na Microsoft, quando ele mandou um e-mail falando agora nós precisamos preocupar com segurança, né? Isso foi uma mudança de mentalidade dentro da organização, veio do topo, e isso precisa acontecer em outras organizações também. São os gestores falarem, nós estamos preocupados e todo mundo precisa cuidar desse aspecto, né, de segurança no desenvolvimento. A questão de promover e permitir teste de segurança, ou seja, muitos sistemas às vezes são desenvolvidos internamente nesses órgãos, e existem bons pesquisadores e bons pentesters aí no Brasil que poderiam fazer esse serviço em troca de, sei lá, poder publicar os resultados que encontraram e etc. Então, colocar essas coisas para funcionar. As pessoas, às vezes, têm possibilidade de cooperar e as coisas não acontecem, né? Então, se os órgãos de governo permitirem, né, com certeza muitos pesquisadores vão querer fazer análise de segurança, desde que, obviamente, para um pesquisador aquilo que importa, ele poder publicar e mostrar o bom trabalho que ele fez. E, bom, a questão de conscientização dos gestores, né, isso é uma coisa que eu já falei e que precisa continuar cada vez mais acontecendo. A gente já tem algumas iniciativas do governo federal, né, o pessoal do Gabinete de Segurança Institucional tem feito treinamentos de conscientização. Eu acho que isso precisa aumentar e também passar para outros níveis. Ou seja, a gente vê iniciativas boas no governo federal, e isso precisa também acontecer no nível estadual, municipal. A gente vê hoje muitas prefeituras sem a devida preocupação com a questão de segurança dos seus sites. É muito comum você ver site de prefeituras, às vezes, invadidos ou sendo usados como plataforma de ataques na internet. Então, é importante que tenha essa conscientização, que o gestor esteja consciente da sua responsabilidade com relação à infraestrutura de internet como um todo. Bom, por que a gente acha que o governo, né, os governantes deveriam se preocupar com esse tipo de problema, né, questão de segurança na web? Bom, porque isso pode ser bom para o país. Essa é a ideia da janela de oportunidades que a gente coloca. Então, assim, é uma área que está crescendo no mundo inteiro. Pega a segurança, está crescendo, segurança de aplicações está crescendo ainda mais, até por ser uma área talvez um pouco mais nova. É uma área com muito desenvolvimento tecnológico, ou seja, traz desenvolvimento tecnológico, o investimento nisso traz desenvolvimento tecnológico para o país. Mão de obra altamente capacitada, ou seja, a gente tem a possibilidade de formar mão de obra aqui igual ou melhor do que o resto do mundo. A gente tem gente capacitada, a gente tem gente que pode se colocar aí entre os melhores no mundo inteiro, né?
o fato da gente investir em segurança vai também permitir o crescimento de áreas afins, ou seja, se a gente tem mais segurança, tanto a área de e-commerce quanto o governo eletrônico tem a possibilidade de se desenvolver melhor, né? Se a gente está com sistemas mais seguros, a gente tem mais confiança em colocar mais serviços online, né? Então, isso é uma possibilidade de desenvolvimento. A partir do momento que a gente tem desenvolvimento de tecnologias, a gente tem atração de investimentos, ou seja, dinheiro chegando no país, né, e a criação de negócios e empresas. A gente cada vez mais precisa de gente criando negócios nessa área, né? E se a gente tem um incentivo do governo, e várias dessas recomendações seriam incentivos para a criação de negócios na área de segurança de aplicações. Bom, isso é o que eu tinha para falar, é só um aviso do evento que nós vamos fazer em Porto Alegre agora, no final do ano. Tá? Quem quiser, a gente está esperando todo mundo lá. Bom, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Daremos, nesse momento, início às perguntas serem feitas ao palestrante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigada. Obrigado.